Então é isso, estamos ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma super live aqui no canal da Dari. Fiquem à vontade aí para mais essa live aí, para obter mais um pouquinho aí de conhecimento, né. É uma honra estar aqui, disponibilizando aí um pouquinho do meu tempo para estar tendo esse bate-papo, essa troca de ideias aí com vocês, e mais um tema muito bacana aí, voltado ao nosso agro. Tudo bem? Eh, Antes de estar começando, né, a gente sempre aguarda um pouquinho, né, que tem a galera aí que entra via nosso WhatsApp, né, via os grupos do nosso WhatsApp, onde a gente faz a divulgação, via o nosso Instagram, nosso Facebook, né. Então a gente faz a divulgação e o pessoal vai entrando aos pouquinhos. Então, antes de estar iniciando, a gente aguarda sempre um pouquinho, mas para você que já está aí acompanhando, você que já entrou com antecedência aí, peço para que você, deixe seu like já aqui na live. O like é muito importante, o like ele ajuda muito a gente e faz com que o YouTube ele entregue essa live para mais pessoas, né. Além disso, caso você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. Nosso canal aqui está com muita coisa bacana, além das lives semanais aqui, a gente também tem vídeos aí, toda semana, vídeos informativos, vídeos de curiosidade. A gente tem aqueles vídeos em formato de shorts, né, que são os videozinhos curtinhos aí, em vários temas também voltados ao nosso agro. Então tá muito bacana, e para você ficar por dentro de tudo isso, se inscreva aqui no nosso canal. E também, fique à vontade para estar deixando aqui no chat uma mensagem, qualquer coisa que você, uma pergunta, né, qualquer coisa que você queira deixar aqui no chat, fique à vontade. Você mesmo que já está aí acompanhando, deixa aí da onde que você está falando, qual local do Brasil, né, qual estado, qual região e qual a sua relação com o agro, se você é estudante, se você é produtor rural, se você trabalha com o agro de alguma forma, fique à vontade para estar deixando aí. Tudo bem? Hã, então é isso, acho que o pessoal vai entrando aí. Eu vou me apresentar então, para você que não me conhece, meu nome é Renner Henrique Alves, sou engenheiro agrônomo, já atuei aí em diversas áreas do agro, sou produtor rural também, e a parte que mais me cativa, que eu gosto mais de estar abordando aí, é a questão do solo, né, a parte de solo, a parte de adubação, é algo que eu gosto muito e que eu tenho uma experiência boa, nos locais onde que eu já atuei. Então, gosto muito de falar sobre parte de fertilidade do solo, parte de correção do solo, a parte de adubação de forma geral, importância, e também, principalmente, a análise de solo. A análise de solo é um fator importantíssimo para a implementação de qualquer cultura agrícola. Então, antes de você implementar uma cultura agrícola, antes ali de você até mesmo estar fazendo botando, né, o planejamento seu em prática, faça uma análise de solo. A análise de solo ela dá um diagnóstico completo para você de todas as etapas subsequentes que você tem que fazer. Então, é algo muito importante e é algo que eu vou estar abordando muito aqui hoje, falando sobre a importância da análise de solo na agricultura. Então, agora, sem mais delongas, vamos lá. Para estar começando, né, o que é a análise de solo? A análise de solo, basicamente, ela é um procedimento que é fundamental na agricultura, e ela consiste ali na avaliação das características físicas, químicas e também biológicas presentes no solo. E esse processo, né, o processo de análise de solo, ele é conduzido primeiramente por meio da coleta das amostras de solo em uma área específica, né? Basicamente ali a área que você deseja estar fazendo ali o seu projeto de plantio, a implementação de uma cultura agrícola naquele local. Seguindo dessa coleta, né, das amostras de solo, que eu vou estar comentando um pouquinho depois o passo a passo delas, você faz esse encaminhamento aí para uma análise laboratorial, onde vai estar sendo determinado ali a composição e também a qualidade da amostra.
E um ponto é que os principais são diversos, né, diversos elementos que são avaliados ali em uma análise do solo, mas dentre os principais se destacam o pH do solo, a questão da presença de nutrientes, como por exemplo, o nitrogênio, o fósforo e o potássio, né, que é o famoso NPK. Além disso, também a presença de micronutrientes, cálcio, magnésio, boro, molibdênio, dentre diversos outros, cada um com a sua importância para o solo. A questão de matéria orgânica também, a partir da análise de solo, você consegue estar fazendo essa avaliação da matéria orgânica e também quais são os micro-organismos mais benéficos ou então os micro-organismos patogênicos presentes nesse solo. E, com base nos resultados obtidos ali a partir da análise laboratorial da amostra de solo, os agricultores, né, os produtores rurais, eles conseguem estar tomando decisões que são mais precisas e também estar embasando uma melhor escolha ali dos fertilizantes, dos corretivos e também das práticas de manejo que são ideais para estar otimizando a produtividade e também a saúde das plantas. Antes de estar dando continuidade aqui na live, eu vou estar deixando aí uma dica muito, muito, muito bacana para vocês que estão acompanhando aí, que é o nosso material sobre análise de solo. É um material aí que conta aí com as principais finalidades, os principais procedimentos presentes aí na análise de solo. Então, basicamente, aí, tudo que eu falar, abordar aqui hoje na live aí, vai estar presente nesse material, só que de forma bem mais completa e, além disso, também uma planilha ali de recomendação de adubação. Então, se você quer ter ali, você quer ter acesso, né, a esse material, né, que é um e-book, é um livro digital, de análise de solo, mais a planilha de recomendação de adubação, só clicar aqui no primeiro link aqui na descrição. Igual tá vendo aí na tela, é um material gratuito, ou seja, você não vai pagar nada, nada, nada pelo material. Clica aqui no primeiro link aqui da descrição, vai ter o passo ali para você estar solicitando o seu material, mais a planilha de recomendação de forma totalmente gratuita. Com certeza vai ser muito importante para você. Primeiro link aqui embaixo, hein? Não perca tempo. Finalzinho da live, você já acessa aqui para você ter ali na sua tela todas as informações de forma bem completa referentes à análise de solo e uma planilha também muito completa para você fazer a recomendação da adubação na sua lavoura. Vamos então para a primeira parte aqui, né, da nossa live, onde eu vou estar comentando um pouquinho sobre quais são os passos básicos para estar fazendo a amostragem do solo. A amostragem de solo basicamente é o processo ali de coleta do solo ali e encaminhamento para laboratório. Então, quais são o passo a passo, quais são as características de cada um desses passos aí, eu vou estar comentando a partir de agora. Então, basicamente, igual eu comentei agora, a amostragem de solo é um procedimento essencial para você estar obtendo ali as informações precisas sobre as características do solo. E eu vou estar comentando a partir de agora quais são os passos básicos para estar realizando uma amostragem adequada do solo. Primeiro passo, planejamento da amostragem. Então, nessa primeira parte, né, nesse primeiro passo, o importante é você estar definindo uma área em que você deseja estar fazendo essa amostragem, né, essa coleta de solo. A partir disso, está estabelecendo ali um plano, considerando fatores ali como o tipo de cultura que você deseja estar implementando, cultivando naquele local, o histórico daquela área, o que já foi plantado naquela área, quais são as características daquele local, o tamanho da área também, obviamente, aí é muito importante e também a variabilidade daquele solo. Segundo passo, após esse planejamento inicial, fazer a divisão dessa área que você escolheu em sub-áreas homogêneas. Então, você vai identificar áreas dentro do terreno que sejam relativamente homogêneas em termos de uso, histórico de cultivo, topografia, textura do solo. Você vai estar dividindo esse terreno em sub-áreas menores para estar coletando as amostras representativas.
Eu estou utilizando aí essa imagem como um exemplo, né. No caso aí tem uma área total, que é essa área completa que você está visualizando, e em cada numeração nesses blocos são as sub-áreas. Então cada sub-área ela se caracteriza por um tipo de cultivo que está presente ali naquele local, ou um tipo de textura do solo. Então você no local, né, que você está fazendo ali vai fazer a amostragem de solo, é importante você estar fazendo uma diferenciação, a menos que seja uma área muito pequena, mas se for uma área relativamente grande, é importante você estar fazendo essa divisão aí, baseado nesses critérios que eu comentei agora há pouco. E daí, baseado a partir, né, da divisão dessas sub-áreas, você vai para o próximo passo. E o próximo passo é a seleção dos pontos de amostragem. Então, basicamente, o mais recomendado é você estar utilizando ali um método que é sistemático para estar selecionando os locais onde as amostras elas vão ser coletadas. Eh, Esse caminhamento para você estar fazendo ali a coleta pode ser feita ou de forma aleatória ou então seguindo uns padrões definidos, como por exemplo o caminhamento em formato de zigue-zague, o caminhamento em W ou então o caminhamento em X pelo campo. Na ilustração aí também tem um exemplo de como pode ser feito. Então, por exemplo, nessa demarcação onde em preto nessa parte de baixo, é uma sub-área que eu comentei no passo anterior. Então você tem a área completa, você tem essa sub-área. Nessa sub-área você vai fazer a seleção dos pontos que você vai fazer a coleta de solo. No caso, esse exemplo que está presente aí na imagem é um exemplo de caminhamento por zigue-zague, é um caminhamento aleatório. Então você vai caminhando para um lado, caminha para o outro, caminhando para um lado, ali para o outro, e coletando esses, dif coletando essas amostras, nesses diferentes pontos. Quarto passo, profundidade da amostragem. Geralmente, na coleta de solo, né, o mais recomendado aí é as amostras serem coletadas em camadas de 0 a 20 centímetros de profundidade ali para análises que são mais básicas, mas isso vai depender muito ali do tipo de cultura, das necessidades ali sua, a partir da análise de solo, né. As amostras das camadas mais profundas também podem estar sendo necessárias, então, eh em alguns casos, há necessidade de você estar fazendo aí coletas de 20 a 40 centímetros ou até mesmo mais profundas. Mas normalmente, para as coletas mais básicas, de 0 a 20 centímetros já é o suficiente. Quinto passo, que é a parte prática, né, é a coleta das amostras. Então, para a coleta das amostras, você vai utilizar aí uma pá ou um trado, né, para estar coletando as amostras em cada ponto que já foi pré-delimitado. Você vai misturar bem essas amostras coletadas em cada uma das sub-áreas que eu comentei lá no segundo ponto e formar uma amostra composta representativa. Então, para estar lembrando, você escolheu uma sub-área, você selecionou uma sub-área, nessa sub-área você coleta ali diversos pontos e vai depender muito do tamanho da sub-área que você delimitou. Mas, por exemplo, você fez 10 coletas de amostras distintas, você vai fazer a união aí dessas 10 amostras, homogeneizar, né, misturar e vai tirar uma amostra única. Eh, Próximo passo, identificação e também a rotulagem. Então é muito importante, é crucial estar identificando, cada amostra ali, né, identificando ali as informações como a localização que você fez a coleta daquela amostra, a profundidade da coleta e outros dados ali que são importantes. Por exemplo, alguma característica que estava presente naquele local ali, você pode estar relatando também. É importante estar rotulando adequadamente para estar evitando essas confusões que podem ocorrer durante o envio para o laboratório. E a etapa 7, armazenamento e transporte. Então, armazenar as amostras sempre ali em recipientes limpos, recipientes herméticos ali de preferência, né, que são os recipientes com tampas, para estar preservando ali as características do solo, para o solo ali ele não se umedecer durante o caminho ou não tiver a presença de sujeiras ali que podem estar adentrando, né, a amostra ali, por exemplo.
Então é muito importante tá tomando esse cuidado e tá transportando ela adequadamente para o laboratório, mantendo sempre ela nas condições básicas. E o oitavo passo, que é a análise, laboratorial. Então enviar as amostras para um laboratório confiável para estar realizando as análises e certificar sempre de estar fornecendo ali as informações sobre a cultura que vai ser cultivada, para que as recomendações elas possam ser feitas ali com base nas necessidades específicas de cada cultura. Para você que está acompanhando a gente, aí para você que entrou um pouquinho depois, seja muito bem-vindo, espero que estejam gostando, né. Hoje eu estou abordando aí a importância da análise de solo da agricultura. Nesse primeiro tópico eu comentei um pouquinho aí sobre o passo a passo para você estar fazendo ali a amostragem do solo, desde o planejamento inicial até o envio para o laboratório. E nesse segundo tópico eu vou estar comentando agora sobre os principais parâmetros que são avaliados em uma análise de solo. Caso você tenha qualquer dúvida, qualquer questionamento ali, fique à vontade para estar deixando no chat aqui ao lado, ou então até mesmo na aba de comentários aqui embaixo. Se eu não conseguir estar respondendo, né, tem a nossa equipe aí que ela vai estar buscando responder. Então, qualquer dúvida que for surgindo, pode ficar à vontade aí para estar deixando aí no chat, ou você que entrou depois, fica à vontade para estar deixando aí qual que é a cidade de onde você está falando, qual região de onde você está falando, qual que é a sua relação com o agro. Se você já fez a análise de solo, deixe aí uma opinião sobre a análise de solo, fique à vontade, ok? Então, bora falar sobre os principais parâmetros que são avaliados na análise de solo. Então, basicamente, na análise de solo são avaliados ali alguns parâmetros para estar compreendendo ali a qualidade e também a composição. E alguns principais parâmetros eu vou estar comentando agora. O primeiro que eu vou estar comentando é em relação ao pH do solo. No pH do solo, ele é feito, né, uma medida da acidez ou então da alcalinidade do solo, e isso influencia muito a disponibilidade de nutrientes para as plantas. Por isso é muito importante estar sabendo, né, estar por dentro ali da medida do teor de pH presente no seu solo. Outra questão que é em relação à textura do solo. A textura do solo já se refere à questão da proporção ali de areia, de silt e também de argila presente ali no seu solo. Essa questão da textura do solo, ela afeta aí alguns aspectos, como por exemplo, drenagem de água, o processo de aeração, né, do solo e também a retenção de água. São fatores que podem estar influenciando ali o desenvolvimento de um cultivo, a questão da irrigação, a presença de chuvas ali. Então é muito importante estar por dentro dessa questão aí da textura do solo. Outro ponto que é a CTC. CTC é a famosa capacidade de troca de cátions. Então, a capacidade de troca de cátions é a capacidade do solo de estar retendo e, consequentemente, estar liberando ali nutrientes que são essenciais para as plantas. Outra questão que é analisada, né, que é avaliada pela análise de solo, é o teor de nutrientes essenciais. Nisso é feita uma avaliação ali dos níveis de nutrientes, sendo principalmente ali o famoso NPK, né, o nitrogênio, o fósforo e também o potássio, além de outros elementos que são importantíssimos ali para o crescimento das plantas. Então, é um dos pontos mais importantes. A partir da avaliação, né, dos teores ali dos nutrientes, você consegue ali tá, a partir disso, vendo qual que é a adubação correta está sendo realizada naquela área ali, em relação à proporção, qual desses nutrientes ali tá em deficiência, ou quais desses nutrientes ali tá uma faixa ideal. Então, essa questão dos nutrientes ali, da avaliação dos nutrientes é muito importante. E o outro ponto é a questão da condutividade elétrica. Nessa parte da condutividade elétrica, é indicada ali a quantidade de sais que são dissolvidos ali no solo. Isso vai influenciar na questão
da salinidade e também na disponibilidade de águas para as plantas. E falar novamente aí dessa dica muito bacana aí que eu vou estar deixando para vocês. Eu falei ali no começo, né? Mas para você que entrou aí um pouquinho depois, para você que não conseguiu ver, a dica é o nosso super material sobre análise de solo. Então, você quer ter acesso aí ao material de análise de solo, né? No formato aí de e-book, que é o livro digital, e também ter acesso a uma super planilha de recomendação de adubação de forma totalmente gratuita, clica aqui no primeiro link aqui na descrição. É fácil, não tem enganação nenhuma, não tem erro. É só clicar aqui no primeiro link da descrição, você já vai ser direcionado ali para estar recebendo, no seu e-mail aí o acesso para esse super material e para a planilha de recomendação de adubação. Então, praticamente tudo que eu estou falando aqui hoje, questão dos passos para amostragem, ah, os fatores aí que são avaliados pela análise de solo, os benefícios aí que eu vou estar comentando aí mais para frente, está presente nesse e-book e muito mais coisas. Vai ter exemplos, vai ter estudo de caso, vai ter matérias aí. É um material muito, 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 muito interessante. E além da planilha também, que é para você que é produtor rural, você que está aí, tem uma amostra em mãos, né, uma análise ali em mãos, você que quer fazer essa contabilização ali, quer fazer essa interpretação, na verdade, né, da sua análise de solo, a gente tem aí essa super planilha. Beleza? Então, primeiro link aqui na descrição. Bora então para a nossa terceira parte aqui da live, onde eu vou estar comentando quais são os benefícios da análise de solo na agricultura ali. São diversos e diversos benefícios, né? A gente pensa primeiramente ali, aumento da produtividade, ali, uma facilidade na adubação, então, mas existem muitos outros benefícios e eu procurei listar aí os principais e vou estar comentando aí para vocês agora. Então, tá realizando uma análise de solo oferece uma série de benefícios que é importantíssimo para o agricultor, para o produtor rural, para jardineiro, para profissionais ali do setor agrícola, e eu vou estar comentando um pouquinho desses principais benefícios. Desculpa. O primeiro benefício que eu vou estar comentando aqui é em relação à otimização da fertilização. Então, a análise ela consegue fornecer para você ali informações detalhadas em relação aos nutrientes presentes no solo. Isso vai permitir com que a aplicação, o processo de adubação seja mais eficiente ali. Você consegue fazer uma aplicação mais precisa. Por quê? Porque ele vai te dar dados ali de qual a necessidade de nutrientes naquele solo, quais nutrientes tem qual o teor de nutrientes ali presentes em áreas específicas. Então, na amostra X determinou que existe um teor maior de tal nutriente, na sub-área Y determinou que tem um teor menor de subnutriente, daquele micronutriente. Então, baseado nessas informações, você consegue estar fazendo esse processo de aplicação de uma forma mais precisa. Isso vai evitar uma aplicação excessiva ou então uma aplicação que seja inadequada dos nutrientes. Consequentemente, você acaba economizando recursos, e também reduzindo os custos. Segundo benefício é, obviamente, o aumento da produtividade. Então, ao estar identificando ali as deficiências de nutrientes ou então problemas de pH presentes no solo, a análise ela consegue permitir com que você corrija esses problemas antes de estar realizando um plantio. Então ali existem problemas que são recorrentes ali de um cultivo, né, que em sua maioria aparecem depois, que é, por exemplo, a questão de pragas na cultura, de doenças na cultura, fatores climáticos que podem estar influenciando, além de outras questões, mas o que pode ser evitado antes do plantio é essa questão
da nutrição do seu solo. Então, a partir da análise, você consegue estar constatando ali, quais as necessidades, está fazendo ali um processo de calagem, está fazendo já uma adubação complementar ali naquela área, para aí depois você tá fazendo um plantio, um cultivo naquela área. Terceiro benefício, né, que é o manejo sustentável do solo. Então, nessa etapa, você consegue estar compreendendo a composição do solo e como ela ajuda na adoção aí de algumas práticas de manejo adequadas, como as técnicas ali de conservação do solo, processo de rotação de cultura, uso eficiente de recursos hídricos ali, né, uma economia ali na aplicação de adubos, de fertilizantes na área, ou a troca ali de, às vezes, um adubo mineral por um adubo orgânico, por exemplo. Então, é a realização da análise, esses dados em mãos, você consegue estar administrando bem essa forma de manejo do seu solo. Outra questão é a economia de recursos, que eu até citei ali nos primeiros benefícios, né. Então, ao estar aplicando ali os nutrientes corretos, na quantidade adequada, os agricultores eles evitam esses gastos que são excessivos ali com fertilizantes, com outros insumos, e isso consequentemente resulta em uma economia financeira. Outro benefício, a prevenção dos impactos ambientais. Então, a análise de solo ela ajuda a reduzir poluição ambiental causada aí muitas vezes pelo excesso de fertilizantes, excesso de produtos químicos ali que é utilizado de forma indiscriminada ali muitas vezes, né? Isso vai minimizar o risco ali de contaminações de lençóis freáticos, de cursos d'água, de nascentes. Então, é mais um dos benefícios ali da realização de uma análise de solo. Outro ponto, a seleção das culturas adequadas. Então, com base nos resultados da análise, é possível estar identificando ali quais culturas são mais adequadas para determinados tipos de solo. Isso vai estar maximizando o potencial de crescimento e, consequentemente, a qualidade das plantas. E outro benefício que é a avaliação da saúde do solo. Então, além de estar fornecendo ali informações sobre presença de nutrientes no solo, a análise ela consegue estar detectando ali presença de elementos tóxicos, elementos que são poluentes ali, e isso vai permitir com que você tome ali determinadas ações que são corretivas para estar protegendo a saúde do solo e, consequentemente, a saúde da sua planta. Então, para fazer um resumo dessa parte, a análise do solo ela é uma ferramenta importantíssima, uma ferramenta essencial para você estar fazendo uma gestão agrícola eficaz. Isso ajuda você a estar otimizando a produtividade da cultura, reduzindo custos, preservando o meio ambiente, promovendo a sustentabilidade, dentre outros diversos benefícios. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido uma live aí bem produtiva aí, passando um pouquinho, né. Procurei estar fazendo uma live de uma forma bem direta, passando aí os pontos principais aí da análise de solo, mas a análise de solo é algo que dá para falar muito e muitas vezes aí. Então, caso você gostou do tema, caso tenha sido um tema que tenha agregado aí para você, deixa aí nos comentários se você quer que a gente faça outras lives falando aí sobre análise de solo, que a gente vai ser um maior prazer estar aqui fazendo as lives. Tudo bem? Para você que está aqui ainda, né, peço para que você deixe o seu like aqui, caso você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal. Desce aqui na descrição aqui embaixo, aqui a gente deixa diversas dicas aí, de cursos, materiais, a gente deixa nossas redes sociais aqui embaixo. Quer conhecer nosso Facebook, nosso Instagram, só descer aqui embaixo e fique à vontade para estar deixando um comentário aqui embaixo, alguma pergunta, alguma opinião, alguma sugestão, é sempre bem-vindo. Tudo bem? Então é isso, galera. Muito obrigado aí a presença de todos e até semana que vem. Até mais e tchau, tchau.